gente, vamos começar, já estamos mais do que na hora. Vamos lá? Queria orar primeiro, agradecendo a Deus pela oportunidade que a gente tem de falar da palavra dele. Vamos lá, eu vou orar também para o pastor Mateus. Ele mandou uma mensagem para mim que ele está ainda meio baqueado aí com, eu acho que é uma gripe, mas ele vai chegar para o culto. Então, ele não está aqui hoje só para se recuperar um pouquinho mais para poder vir para o culto. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Deus, por teu imenso amor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Como diz o Salmo, Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que o Senhor seja engrandecido no dia de hoje. Que o Senhor seja engrandecido nessa aula. Que o Senhor seja engrandecido no culto. Que o Senhor seja engrandecido em nossa vida, Pai. Coloco diante do Senhor a saúde de pastor Mateus, dá força ao teu servo, recupera ele, o ajuda, meu Pai, para que ele possa estar também aqui no culto, para a glória do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom dia, gente. A gente hoje está com a 8ª aula do Corandeu, na presença de Deus. E a aula de hoje Eu pensei em falar sobre uma vida para a glória de Deus. Pode passar aí. Por que eu escolhi essa aula? Porque eu pensei nisso. Inicialmente, eu estava pensando em falar sobre pecado. Mas o que não me pareceu tão apropriado falar de pecado antes de falar sobre a glória de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, e a gente tem visto isso no exemplo de pessoas também que vivenciam isso, que uma visão elevada de Deus faz haver uma mudança interior e uma mudança em nossas obras e em tudo que a gente faz. Quanto mais elevado nossa visão for de Deus, mais elevada, mais a gente vai mudar em todo o nosso forma de pensar e em todos os nossos caminhos. Quando Isaías teve a visão do Senhor sentado num alto e sublime trono, a primeira coisa que ele fez foi: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando João tem aquela visão, deu uma voz que falava comigo, que ele olhou, ele disse que viu 7 candelabros de ouro, e um que andava entre os 7 candelabros, mas ele tinha um cinturão de ouro no peito, cabelo e cabeça branco, olhos de fogo, sua voz era como de muitas águas, um som de muitas águas, seus pés reluziam como bronze, e da sua boca saiu uma espada afiada. Quando ele viu isso, ele caiu como morto. Então, a visão elevada do Senhor nos faz humilhar e aprender e buscar o Senhor e corrigir os nossos caminhos. Então, e aí eu queria continuar a aula, mas a gente vai ter que correr um pouquinho, porque a gente começou atrasado, mas vamos lá, pode passar. O livro base usado nesse estudo é esse, Jonathan Edwards, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. Ele foi um homem que viveu morreu em 1758, foi um filósofo, escreveu sobre várias coisas, um teólogo, e se destacava muito por sua piedade. Então, era um americano, e esse livro é uma bênção. E passa aí, por favor, o próximo slide. Além dele, a gente usou esses 2 outros livros. Aquele primeiro, A Paixão de Deus por Sua Glória, é um livro de John Piper, que ele escreve sobre aquele primeiro livro, que ele vai explicar da importância que foi aquele livro na vida e no ministério dele há 30 anos atrás, que hoje já deve ter mais. Quando ele escreveu, era 30 anos atrás. E ele ainda fala o seguinte,
que a importância desse livro deu o desejo para que ele publicasse o livro na íntegra. Então, esse livro que ele tem é um comentário sobre o primeiro livro e ainda a publicação na íntegra daquele primeiro livro. E também esse livro aqui, Uma Glória Peculiar, de John Piper. Esse livro também é muito bom, porque ele fala assim, a pergunta é, como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? O livro trata sobre isso. Não é porque ela diz, mas como você sabe que ela é a palavra de Deus? E ele vai tratar sobre isso. Tem uma glória diferente. Vamos lá, vamos passar aí. E Edwards, ele começa o livro fazendo assim, ó. Por que Deus criou o mundo? Aí ele vai tratar de duas questões. Primeiramente, ele vai tratar de uma questão racional. Ele não vai pegar na Bíblia. E ele vai dizer o porquê ele quer tratar primeiro sobre essa questão racional. E depois ele vai tratar das Escrituras. O que é que as Escrituras dizem para do fim para o qual Deus criou o mundo? Aí vamos passar. Olha lá, primeiro ele vai analisar a razão. Aí ele diz o seguinte, determinar a questão do fim derradeiro de Deus na criação do mundo, sem se guiar principalmente pela revelação divina, ou seja, sem ser principal a Escritura, só pela razão, sem se guiar principalmente, significa confiar demais na razão. Uma vez que Deus nos deu uma revelação com instruções exatamente sobre esse assunto. Todavia, eu gostaria, em primeiro lugar, de calmamente considerar, em alguns aspectos, o que parece ser racional, supor, acerca dessa questão. Depois considerar que esclarecimento a revelação divina nos proporciona. O que é que ele está dizendo aí? Gente, a gente não pode confiar demais na razão, mas como ele era filósofo e o iluminismo tinha trazido muitas ideias de que o fim das coisas é para o homem, ele disse, eu vou analisar racionalmente também isso e demonstrar que racionalmente o fim para o qual Deus criou o mundo é outro. Ele vai explicar isso. E aí, vamos partir. A razão diz que, vamos lá, passa. Esse irmão que nós temos, Santo Anselmo de Cantuária, ele também era um teólogo e um filósofo. Aí ele propôs um argumento para a existência de Deus. Mas antes disso, ele disse o seguinte, olha, todos os homens, incluindo o Nécio, né, que em seu coração afirma que Deus não existe, a Bíblia diz o tolo em seu coração, Deus não existe, todos os homens têm uma noção de Deus. Entendem por Deus um ser tal que é impossível pensar noutro maior do que ele. Então, ele dá o conceito de um ser de máxima grandeza. Na verdade, ele não dá, ele segue a linha já de Agostinho e da Bíblia mesmo, que fala o seguinte, olha, quem é Deus? É aquele ser que quando você pensa, não existe outro maior. Se você conseguir pensar em outro maior, esse é Deus. Então, é um ser totalmente benevolente, onibenevolente, onipotente, onisciente. Esse ser, aí ele dá um argumento ontológico que a gente não vai tratar sobre isso. Então, ele diz, um ser que existe na realidade, ou seja, que tem poder causal na realidade, ele é maior do que um ser que existe no meu pensamento. Conclusão, Deus existe. Né? Porque o maior ser é Deus. Então, ele vai continuar. Aí, Edwards, ele segue essa linha de um ser que é Deus, que tem todas as perfeições. Nele, ele é o sumo bem. Nele excedem todos os bens. Vamos lá, continua. Aí ele dá proposições racionais. Eu não vou demorar muito tempo aqui, primeiro, porque a gente não tem tempo, e segundo, porque o mais importante, lembra lá, é ir para as Escrituras. Mas primeiro, se ele é um ser de máxima grandeza, ele não precisava da criação, ele não precisava criar nada, ele já estava satisfeito nele mesmo. Tomás de Aquino diz que ele é um ato puro, né? Ele não tem nenhuma coisa que ele precise. Segundo, Deus considera e respeita aquilo que é em si mesmo
o mais elevado e melhor. Então, se ele é todo justo e bom, ele gosta de coisas boas, ele gosta de coisas justas, ele é amor, ele gosta do amor. Então, ele tem consideração pelas coisas que realmente são boas e melhores. 3, Deus é digno de toda a maior consideração e respeito, porque ele é o sumo bem, ele é o principal bem, ele é o amor, ele é a verdade, ele é a justiça. 4, a suprema consideração que Deus tem por si mesmo deve se manifestar em suas palavras e obras. Então ele parte do seguinte, né? Se existe um ser justo, ele gosta de justiça. Se existe um ser que é amor, ele gosta de amor. Mas de todos os outros seres, é ele o que tem ele é o amor, ele é a justiça. Então ele deve considerar a si mesmo em primeiro lugar, além de todos os outros seres. Aí ele continua. Então, a suprema consideração que ele tem deve também evidenciar em tudo que ele faz. Porque ao fazer atos, ele faz com justiça, ele faz com amor, ele faz com graça. Então, ele deve considerar isso em suas obras e em suas palavras. Aí ele vai para o 5, então. Então, é adequado que toda a criação de Deus manifeste o supremo valor dele, a suprema consideração e dignidade que ele tem por si mesmo, sendo este o fim supremo de Deus na criação. Veja, ele não tocou na Bíblia, ele partiu de um critério racional. Deus, para todo mundo, inclusive para aquele que não acredita, esse conceito de Deus é um ser maior do que tudo. E se eu conseguir pensar em algo maior, esse é Deus. Então, esse ser totalmente amor, ele gosta de coisas amorosas. E aí ele por aí vai. Então, o argumento é, então, em tudo ele considera aquilo que ele é, porque ele é todo o bem. Fora dele não há bem. Então, na consideração das coisas, há nele. Ele considera a si mesmo. Então, veja, a criação não dá nada para Deus. Ela recebe tudo de Deus. E Deus não recebe nada da criação para aumentar, para crescer, ou para ser mais digno de toda a glória. Então, vamos considerar mais ainda. Pode passar. Aí ele vai dar uma frase, que a retidão moral de Deus é isso. Ele considerar-se superior a todas as coisas. Porque ele é a justiça. E justiça, o conceito de justiça é dar a cada um o que é seu. Mas a gente vai passar para não ter que ler isso cada hora. Vamos lá. Aí surge uma objeção que ele trata no livro. Espera aí, mas Deus buscar a sua glória como o fim principal de toda a sua criação, não faria de Deus egoísta? Egoísmo não é, em todos os meus atos e palavras, buscar o meu interesse pessoal? É uma objeção que alguém pode levantar. Aí, Edwards, ele vai apresentar as respostas. Tem outras objeções, mas a gente não vai dar tempo, ele vai apresentar as respostas. Vamos lá. Primeiro, Deus é realmente tão grande e tão excelente que todos os outros seres são como nada perante ele. Veja, o que é egoísmo? Egoísmo não é necessariamente pensar em mim mesmo. É pensar em mim mesmo, desconsiderando que uma pessoa é menos importante que um grupo. Só que Deus, o primeiro argumento dele, Deus, ele excede todo o grupo e todo o conjunto de seres. Esse é o primeiro argumento. Aí a segunda resposta. O interesse de Deus não é oposto do interesse geral. O que é egoísmo? É eu fazer uma coisa, mesmo que isso prejudique outra. Mas como Deus é toda a justiça, todo o bem, toda a retidão e todo o amor, o interesse que ele tem por ele mesmo é o bem das pessoas. Ele se revelar para as pessoas e declarar quem ele é a satisfação e vida delas. E aí ele continua. Por 3 é o último. O interesse de Deus por si mesmo é a causa de sua bondade por sua criatura. Então, o fato de Deus considerar a justiça, a bondade e o amor como um alto valor é o que faz ele
considerar ser importante justiça, amor, bondade e graça na vida das pessoas. Então, esse argumento que a gente usa muitas vezes de egoísmo não funciona para Deus, porque em Deus está todo bem. E ele parte dessa questão racional para aqui e entra nas Escrituras. Eu separei muito texto, mas eu acho que não vai dar. Vamos lá. O que as Escrituras ensinam sobre o fim o qual Deus criou o mundo. Primeira coisa aqui, veja, a gente partiu de uma questão racional. Se só havia Deus, o motivo para a criação de todas as coisas tinha que estar antes. Tinha que estar antes da criação, não depois dela. E agora a gente vai partir das Escrituras. Será que essas Escrituras seguem esse caminho? Aí a gente vai ver. Vamos lá. As Escrituras descrevem Deus fazendo de si mesmo o seu próprio e derradeiro fim na criação do mundo. Continua. Deus é o início, a sustentação e o fim de todas as coisas. O texto de Romanos, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O texto continua e depois a gente vai ver. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ele é a causa da criação e ele é a finalidade da criação. Então, ele fez e é para ele que tudo existe. Isaías 44, 6, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Vamos lá, vamos continuar. Olha, ainda tem mais versículos. E a gente vê, tem versículos que Deus fala, que ele é o Deus Pai, eu sou o primeiro e eu sou o último. E tem versículos que é o próprio Filho, né? Deus Filho fala, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele em que há de vir o Todo-Poderoso. Olha lá, o Filho, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos passar. A glória de Deus é um fim supremo. Olha, porque dele, Romanos 11, 36, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então a Bíblia nos ensina, juntamente com a razão, que Deus faz tudo para a sua glória. E a gente tem outros textos aí que eu não vou ler, mas estão lá, os céus proclamam a glória de Deus, né? Vamos lá, continua. O que é glória? Veja, glória, a raiz da qual deriva essa palavra, kabod, ela deriva do verbo que significa ser pesado, ou tornar pesado. E assim, é bem interessante, no Novo Testamento usa-se a palavra normalmente doxa. E é bem interessante essa palavra. Veja, imagine, vamos fazer uma analogia com o sistema solar. Qual é a maior estrela do nosso sistema solar? É o céu. Eita, o Sol. É o Sol. Aí o Sol, o que é que o Sol faz? Ele é tão pesado, né? Ele tem tanta massa, tanta densidade, que ele faz com que todos os outros planetas tenham o seu curso de acordo com ele. Eles giram em torno do Sol. Isso faz com que os seus planetas, embora tenham os seus próprios ambientes, eles vivem em torno do Sol e recebem do Sol a luz. Então, ele é esplêndido, o Sol é denso e a luz dele ilumina o nosso sistema solar. Deus, a glória nesse sentido é como se fosse um peso, uma densidade. E aí tem um exemplo, né? A vileza do rei Belsazar, aos olhos de Deus, é descrita assim, ele tendo sido Tekel.
Isto é, pesado na balança e achado em falta. Então, a palavra usada tem a ver com falta de dignidade, falta de excelência, falta de virtude. Vamos lá, vamos continuar. Aí, aspectos. Glória interna é o peso que algo tem, né? É o peso, é a excelência ou a falta dela que uma pessoa tem, né? Ou uma coisa. Aí diz, teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Quem é esse Rei da Glória? Esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, a glória interna é quem Deus é. Vamos lá, segundo aspecto. Isso o livro trata. Edwards trata sobre isso. Glória externa, ele trata sobre isso também. Diz que é a manifestação e visão dessa glória. É como ele manifesta isso para as pessoas. Olha lá. Números 14, 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Então, essa glória de manifestação e visão da glória interna. Vamos lá, vamos passar. E a glória como louvor a Deus. Salmo 22, 23. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, prosperidade de Israel. Salmo 50, 23. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Então, o louvor também é dar glória a Deus. Mas o louvor, o reconhecimento a Deus é dar essa glória, no sentido não de que Deus estava com falta de glória, mas no sentido de que é apropriado para ele receber essa glória. Vamos lá, vamos continuar. A glória de Deus em Cristo e sua obra. A glória de Deus se manifesta em toda a Bíblia, em vários aspectos. Aí ela também se manifesta em Cristo e sua obra. Hebreus 1:3, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. 2 Coríntios 4, versículo 6, porque Deus disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Felipe, está há tanto tempo comigo e não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Resplandecendo o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tem muitos textos e não dá para a gente trazer todos. Vamos lá, vamos continuar. A glória de Deus no Espírito Santo e em sua obra. Vamos lá, Romanos 5:5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, veja, um atributo do Senhor é derramado e revelado a gente através do Espírito Santo. Ele revela Deus. O Senhor Jesus disse, olha, ele vai falar de tudo que tinha ouvido. Ele vai ensinar vocês sobre Deus. Quem, conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Então, o papel do Espírito na obra com o seu povo também é glorificar a Deus. Vamos continuar. A glória de Deus como fim supremo e principal da salvação. Eita, esse texto é lindo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de quem? De vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A história de Deus com os homens é assim, né? Ele escolhe um homem lá atrás que não podia ter filhos. Não podia, não tinha como. Disse, olha, você vai ser pai de muitas nações. Mas, espere aí no Senhor, 25 anos depois a promessa é cumprida. E tudo isso, tudo que Deus faz, cada detalhe para a glória dele. Aí, ele escolhe um dos irmãos, Jacó, considerado roubador, usurpador, trapaceiro, pois é nesse aí que eu vou manifestar minha glória. Aí ele leva José, o irmão menor,
aquele que os outros não gostavam, o sonhador, leva para o Egito. Ele fica preso e Deus glorifica o seu nome através da vida de José. Ele vira governador. Aí ele traz uma família pequenininha, ninguém ligava para ela. E ele leva para o Egito. E nessa família ele transforma num povo, que não é um povo tão grande assim não. Mas esse povo se torna grande no Egito e sai e vai caminhar pelo deserto. E ele sempre glorificando o seu nome no deserto. E quando o povo não o glorificava no deserto, Deus agia com justiça ou com misericórdia. Vamos lá. E aí, quando eles chegam na Terra Prometida, Deus trabalha também. Deus continua trabalhando assim com o seu povo. E a salvação não é diferente. É pela graça, para a glória dele. Vamos lá. Tinha muitos textos, mas a gente não tem como botar. Pode passar. A glória de Deus como fim supremo e principal no reino e juízo vindouros. Pô, Deus glorifica o seu nome na criação, Deus glorifica o seu nome na obra de Cristo, na obra do Espírito Santo e no juízo. E no reino vindouro. Paulo faz uma pergunta, né? Que é assim, ó, que diremos, Romanos 9, 23. Eu acho que a referência está errada, mas que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Mas a ira de Deus é justa. Então, Deus quer mostrar a sua justiça e dar a conhecer o seu poder. Ele suportou com paciência os vasos de ira. Então, veja, quando Abacuque, ou quando a gente olha a injustiça do mundo e que a gente sofre, Senhor, por que os maus prosperam? Deus está agindo com um dos seus atributos, sua longanimidade, sua paciência. Ele não está sem agir, ele está agindo. Então, ele suportou os vasos de ira com paciência, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então, as riquezas da glória dele nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Apocalipse 14, 7, temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos lá, continua. A glória de Deus como fim supremo e principal na santidade e piedade do seu povo. Então, não só no juízo vindouro também, mas aqui, enquanto a gente vive, a glória, tudo que nós fazemos e vivemos, isso pode representar glória e louvor para Deus. Vai. Isaías 60, 21. Não, vamos lá, Efésios 1, 4, 5, 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Olha a glória de Jesus aí. Segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu de graça no amado, gratuitamente. Vamos lá, continua. Tem muitos textos. Glória de Deus como fim supremo, para Deus permitir o sofrimento. Eita! Essa é, meu amigo. Por que eu sofro? Por que você sofre? Aí os discípulos estão passando assim pela cidade e está vendo um cego. Aí eles falam, peraí, tem a dúvida que, olha, na escola dominical eu tinha essa dúvida, ninguém me tirou, Senhor Jesus, me diz aí. Olha, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Aí Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Veja, ele poderia dizer que o porquê ele nasceu cego é uma ligação do que Adão fez. Ainda que seja um motivo, todas as coisas, inclusive o que Adão fez, está sujeito a esse grande fim principal, que é Deus glorificar a si mesmo. Glorificar a si, glorificar a maravilhosa graça de Cristo, glorificar o Espírito atuando em seu povo. Deus glorificando a Trindade.
Lá e a gente vai, tem outro texto de João, mas a gente continua. Vamos lá. A glória de Deus para permitir o pecado. Porque o pecado também existe. Veja, todo mundo normalmente fala, o pecado existe porque Deus se preocupa em dar ao homem liberdade, vontade, e aí o pecado existe. Ainda que Deus tenha dado a Adão liberdade e vontade, livre-arbítrio, todas as coisas só existem para a glória de Deus. Porque a Escritura diz a Faraó, Romanos 9,17, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Vê, eu sempre penso nesse texto das pragas no Egito como um arco e flecha, sabe? É Deus pegando um arco e flecha assim e puxando. Primeira praga. Aí, segunda praga. Terceira praga. Ele vai segurando, Faraó, não, Faraó, os conselheiros começam, não, deixa o povo ir, rapaz. Aí o Faraó disse, vou deixar, mas não leva as crianças, não, vai todo mundo. Aí, outra praga. Não, mas eu vou deixar, mas os animais ficam. Não, todo mundo vai, porque os animais a gente vai escolher lá, quais os animais que a gente vai sacrificar. E no começo era só para prestar um culto. Aí Deus vai levantando, e a última praga. Aí ele solta. A flecha da glória de Deus é anunciada em toda a terra. Quando eles chegam em Canaã, veja, eles passam 40 anos no deserto. Quando eles chegam em Canaã, Raabe diz, eu ouvi o que Deus fez no Egito. A glória chegou lá. E ela, pela fé, ela acolhe os espias. Na verdade, ela acolhe os espias antes, né? Me desculpe, corrigindo, porque a glória chega. E ele acolhe ela acolhe os espias, os espias voltam, eles entram na cidade. Então, vamos lá. Então, isso é muito importante entender que até o pecado do coração é um caminho que Deus trilha um tapete da glória dele com a agulha do pecado dos homens. E quando ele virar, vai ter uma imagem bela de quem ele é. Pai, olha que pecado, é chegada a hora. João 17, João 18, Judas vai trair Jesus. João 17, ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, pecado contra o Filho é permitido para glorificar o teu nome, Senhor. Glorifica. Vamos lá, continua. E aí? Esse problema foi resolvido há tanto tempo, menino. Há mais de 3.000 anos. E o povo está ainda discutindo aí. Problema do mal. Se Deus existe, não existiria mal. Espera aí. Primeira premissa, né? A premissa. Se Deus existe, não existiria mal. Segundo, o mal existe. Terceira conclusão, logo Deus não existe. Esse seria um problema do mal, muitas vezes lançado pelo ateu, para dizer que Deus não existe. Mas a gente percebeu que o sofrimento e o pecado, eles têm um propósito. Caberia ao ateu dizer o seguinte, tem mal que não é usado para esse propósito. Ou seja, tem mal desnecessário. Mas não existe mal desnecessário. Todo mal, enfim, o último dele é a glória de Deus. Vê lá, o mal no mundo existe para que Deus seja glorificado em seus atributos, na gloriosa graça de Cristo, que é o bem, a graça de Cristo é o bem que excede todos os males do mundo. Na obra do Espírito, na perseverança e santidade dos santos e no juízo e reino vindouros. Essa é o motivo porque o mal existe no mundo. Lembra de Paulo? Recebeu um espinho na carne e ele orou por 3 vezes para que aquele espinho fosse tirado. Aí Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele conheceu mais a Deus. E aí ele pode chegar em um momento e dizer, aprendi
a viver contente em toda e qualquer situação. A graça de Deus bastando. Ele aprende sobre Deus e sobre sua graça. Jó, no final, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Deus. Deus faz o seguinte com o diabo: ele envergonha o diabo, tornando Jó mais santo. Vê? Então a santidade. Mas tudo bem. E quando eu não consigo perceber uma razão para o meu sofrimento? Quando eu não consigo perceber isso? Eu já pensei sobre isso, mas não vejo razão para o meu sofrimento. Eu não tenho visto e conhecido tanto Deus como eu acho que eu deveria conhecer com esse sofrimento, apesar de a Bíblia dizer que tu está conhecendo, está sendo formado o caráter de Cristo. Mas só o exercício de uma fé confiante em Deus, mesmo que você não entenda, glorifica a Deus. Um exercício de uma fé perseverante em Deus é para a glória dele. Então, o mal, não existe mal desnecessário, a resposta do mal está dada há 3.000 anos atrás, pelo menos. Vamos lá. Pode passar aí. Eita, olha lá. Catecismo do Westminster. Deixa eu ver aqui a hora. Faltam 4 minutinhos, não vai dar nem tempo de pergunta. E a pergunta do catecismo é: qual é o fim principal? A primeira pergunta: qual é o fim principal e supremo do ser humano? O fim principal e supremo do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se satisfazer nele. Deleita-se no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. A satisfação dos nossos desejos estão no deleite em Deus. A pergunta 4. Agora, peraí, daqui a pouco você passa. Vamos lá, pergunta 4. Por que, e aquele livro lá de John Piper, que ele trata sobre as Escrituras. Como é que você sabe que as Escrituras são a palavra de Deus? Não vale responder, porque ela diz que ela é. Né? Tudo bem, você pode dizer, isso é uma coisa, ela afirma que ela é. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Né? Ela é palavra viva e eficaz, isso é verdade. Mas o que eu estou perguntando agora é, além disso, aí a pergunta 4 do catecismo, vamos lá. Pode passar. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes, veja, e pelo propósito de seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus. A gente partiu do critério racional, chegou nas Escrituras, viu que as Escrituras realmente glorificam a Deus, e o propósito e a harmonia do seu conjunto é dar glória a Deus. Se fosse um escrito humano, como a gente tem as nossas leis, a gente percebe, eita, isso aqui foi para beneficiar fulano. Foi aquele grupo que conseguiu no parlamento a aprovação dessa lei. Mas na Bíblia, olha, a Bíblia, tu vê a Bíblia. O profeta repreendendo o rei repreendendo o profeta. Deus repreendendo o profeta repreendendo o povo. Porque a Bíblia não existe uma classe de pessoas ou um grupo de pessoas que está livre dos seus ensinos e sua repreensão. Inclusive, a Bíblia, ela, apesar de ser escrita, por exemplo, pelos homens, ela traz coisas que se a gente fosse colocar numa biografia da gente, a gente não colocaria. Moisés escrevendo lá, ele não colocaria que ele tinha errado ali um momento. Os discípulos, João escrevendo, ele não teria também, né, os discípulos não teriam colocado que ele pediram para fogo descer do céu sobre Samaria, ou Pedro ter negado Jesus. Então eles teriam afastado algumas coisas, mas a Bíblia se revela porque a glória é sempre de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Acho que não vai dar tempo mais, mas pecado é errar o alvo da glória de Deus e não viver para a glória de Deus. Pode passar. Algumas implicações. Primeira delas, evangelismo. Evangelizar é resplandecer a luz do evangelho da glória de Deus na face de Cristo, que é a imagem de Deus. Anunciar entre as nações a sua glória.
Vamos lá, continua. Só para a gente passar. Adoração comunitária. Não gostei do louvor, não gostei. Eu acho que não foi tão legal a música. Adoração comunitária, ela existe para ele. Esse Deus se agradou do louvor hoje. O que é que o senhor achou? Senhor, glorifica o teu nome. E o nosso coração, como é que está? Esse povo honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Vamos lá, continuar. Casamento para a glória de Deus. Eita, eu sei que a gente já passou na hora, mas eu queria tratar sobre esse texto. Vê lá. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Porque ela fazendo isso, olha aí o que é que ela revela. Vai chegar a tua parte, te prepara. Te prepara. Porque ela fazendo isso, ela revela uma submissão que a igreja tem com o Senhor. Olha lá, como ao próprio Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeita em tudo ao seu próprio marido. Vê, ela vai se sujeitar para glorificar a Deus nessa relação que a igreja tem com Cristo. A vida dela é a glorificação de Deus. Olha lá o marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Morreu por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem da água pela palavra. Então, eu pego a minha esposa do lado, vem aqui, tem uma palavra aqui para tu. A palavra é de Deus, não é a dele não. E ele vai santificar a esposa pela palavra para apresentar a si mesmo com a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, o objetivo do marido é amar a esposa como Cristo amou, lavando ela pela palavra e um dia entregar para ele, para Cristo. Então, o objetivo com minha esposa é eu entregar para o Senhor Jesus e dizer, santa, preservada, Senhor, imaculada, sem mancha, sem ruga. Olha aí, Senhor. Mesmo que velhinha, já vai lá, velhinha com ruga, mas o caráter interior, lavada pela palavra. Esse é o objetivo do casamento. Vamos lá. Está acabando, gente. Desculpa aí a hora. Trabalho para a glória de Deus. Servam, obedeçam aos seus senhores como ao Senhor, não apenas na vista, né, para que, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. E a gente vai passando. Pode passar. Os estudos. Tem esse texto aí de John Piper. A quem possa objetar afirmando que a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história, a física, a química, o idioma e as ciências não são coisas divinas, mas coisas naturais. Essa ideia, porém, deixa de fora a primeira questão, a fim de vermos a realidade como ela é de fato. Devemos vê-la em relação ao Deus que a criou, que a sustenta e lhe dá todas as propriedades que possui e todas as relações e propósitos. Deus fez todas as coisas para os seus devidos fins. E o fim principal é a glória dele. Quando a gente estuda as verdades que Deus criou. E Deus é a verdade. Então, o estudo para a glória de Deus. Pode passar? Relação de pais e filhos. Filhos obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, a obediência de um filho em relação ao pai tem a ver, em primeiro lugar, com a glória de Deus. Ele está fazendo isso ali para o Senhor. Então, às vezes é difícil para o filho. Filho, obedeçam seus pais para a glória de Deus. E vocês, pais, não provoquem a ira seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Agora, como é que o filho é provocado a ira? A gente normalmente pensa, porque eu bato tanto no meu filho que ele fica irado. Mas normalmente a gente tem encontrado, não é para tratar com agressão, né? Tem uma disciplina, tem um momento certo, tem a vara da disciplina. Mas a gente tem visto uma série de crianças iradas, não é pela disciplina, é pela falta dela.
Elas gritam, elas fazem o que elas querem agir da forma como elas querem, porque elas foram provocadas à ira pela falta da disciplina e da demonstração. E vamos lá? A glória de Deus em todas as coisas. Portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, nada está fora disso. Uma visão elevada de quem é o Senhor muda tudo. Muda o meu trabalho. John Piper fala, como é que é o seu trabalho para a glória de Deus? Primeira coisa, as pessoas têm que olhar para você e ver que o seu trabalho não é a coisa mais importante na sua vida. Quem é mais importante é tudo, é Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Inclusive, deixa o trabalho, se ele não estiver glorificando a Deus. E, pode passar? Fim. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Estou à disposição. Quem quiser sair também, pode sair. O que é que vocês acham? Quem quiser comentar e conversar ou perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Vamos orar então, certo? Senhor Deus, obrigado, Deus, por esse momento. Deus, não a nós, como foi orado no começo, não a nós, mas ao teu nome, Senhor da glória. Que o Senhor seja exaltado, que tenhamos do Senhor uma visão elevada de quem o Senhor é. Meu Pai, a tua palavra diz que por mais que a gente pense, seja um tempo infinito que a gente pense, o Senhor excede todo o nosso pensamento. O Senhor faz muito mais do que pedimos e até do que pensamos. Então, Deus, vem nos ajudar a te conhecer mais. E muda toda a nossa vida, Deus. Faz o que o Senhor quiser. Muda as nossas relações, muda a nossa forma de adorar, muda a nossa forma de tratar com o dinheiro. Que tudo que a gente faça, faça para o Senhor e para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.